Paz e a graça. Amém. Há situações em nossas vidas que nos abatem e algumas delas nos fazem sentir injustiçados. Quando isso acontece na vida secular, quando nos sentimos lesados em algo específico, nós acionamos a justiça e, para tanto, contratemos alguém que irá atuar a nosso favor, trabalhando do nosso lado. É o nosso advogado. Há poucos dias fui convidada a falar em um evento e a amizade com essas pessoas começou exatamente porque eu atuei como advogada de uma pessoa da família em uma situação que foi resolvida e a justiça foi restabelecida. O advogado é alguém que age por nós a nosso favor. Mas houve uma oportunidade em que eu também me senti injustiçada. Então, quando isso aconteceu, eu me entristeci, mas preparei a minha defesa, juntei todo o conhecimento, alinhei todo o conhecimento jurídico que eu tinha, juntei todas as provas, toda a jurisprudência. E o Senhor me lembrou de algo maravilhoso. Ele disse que eu tinha um advogado. Em sua origem latina, avocatus, o advogado, é alguém chamado para se colocar ao lado de uma pessoa. Existem advogados para defender o réu e também outros para acusá-lo. Há aqueles contratados pelos réus e outros oferecidos pelo Estado. E como em toda outra profissão, existem bons advogados e maus advogados. Hoje, eu quero falar sobre o maior de todos os advogados que já existiram. Porque naquela vez, houve uma pessoa muito poderosa que se levantou contra mim. E, apesar de todo o conhecimento, de tudo que eu juntei, o Senhor disse que eu não usaria nada, porque Ele era o meu advogado. E Ele foi. Eu não usei nada. Deus entrou com providência na causa e me deu vitória. Amém. Jesus já foi aclamado como um grande líder e considerado professor dos professores e apontado como o maior psicólogo de que se tem a notícia. A Bíblia não dá a ele nenhum desses títulos. No entanto, a palavra de Deus nos diz que ele é o nosso advogado. Lá em 1 João 2:1 está escrito assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Em sua epístola, o apóstolo João usou a palavra grega parakletos, chamado para o lado, chamado para descrever uma das funções de Cristo. Ele é o nosso advogado, aquele que é chamado para estar ao nosso lado. Quando alguém descumpre uma lei e outra pessoa é lesada por causa desse descumprimento, os advogados parecem surgir do nada. Rapidamente aparece um advogado disposto a assumir a causa. Mas é claro que os advogados não surgem sem um propósito. Quando ele entra em cena, alguns elementos devem estar presentes. O primeiro elemento é que os advogados entram em cena quando uma lei é desrespeitada. Se não houver a violação da lei, não há por que se falar em advogados de defesa. Este também era o pensamento do apóstolo João. Para ele, a quebra da lei que justificava a entrada em cena de Jesus como um advogado era o pecado. Falar de pecado hoje, para alguns, pode soar antiquado. Mas não há nada que tenha acompanhado a raça humana tão de perto quanto o pecado. Desde os tempos antigos até os dias de hoje, o pecado faz parte da vida do ser humano. Antes que alguém comece a achar que eu estou falando de beber, fumar, matar, roubar, adulterar e outras coisas do gênero, eu vou esclarecer que pelo pecado sobre o qual eu estou falando é muito mais amplo e precede as nossas atitudes. Pecar significa errar o alvo.
Pecar não é alcançar, é não conseguir alcançar o padrão que Deus planejou para nós. Pecar é não manter o coração reto e o espírito descansado em Deus. Pecar é rejeitar a autoridade de Deus sobre nós. Pecar é abrir mão de ser amado e guiado por aquele que nos criou para andar nos seus próprios caminhos. Pecar é encher-se de arrogância e achar-se capaz de dar sentido à sua própria existência. Pecar é deixar de reconhecer quem Deus é e afirmar mentiras sobre Ele. O pecado é um crime de dano moral contra Deus. Se o pecado está presente em nossas vidas, precisamos de um advogado. Se temos ofendido a Deus com nossa maneira de viver, precisamos de um advogado. Se algumas de nossas palavras, o nosso jeito de tratar as pessoas, a forma como lidamos com o dinheiro, a maneira como gastamos nossos dias, com que ocupamos nosso tempo, muitas vezes não agradam a Deus. Então, nós precisamos de um advogado. Na verdade, esse "se" é retórico, porque a Bíblia nos adverte que todos nós somos culpados. Todos nós pecamos e carecemos da misericórdia de Deus. Todos nós somos culpados de pecado e precisamos, portanto, de um advogado. Em Romanos 3:10 está escrito assim: tal como as Escrituras afirmam, ninguém é bom, ninguém no mundo inteiro é inocente, ninguém jamais seguiu realmente as veredas de Deus, nem mesmo desejou verdadeiramente fazê-lo. Todos se desviaram, todos caíram no erro, ninguém em parte alguma fez só o que é direito durante toda a sua vida, nem uma só pessoa. Esse é o retrato da raça humana. Nesta e nas gerações passadas, somos culpados e precisamos de um advogado. Mas qual é o segundo elemento para que um advogado entre em cena? O segundo elemento é que Jesus não é um advogado de acusação. Ele não foi designado para acusar a mim ou a você dos nossos pecados. Nossos próprios pecados já nos acusam. Nós não precisamos de ninguém que nos acuse. Aliás, a palavra de Deus diz que existe um acusador, que é o inimigo das nossas almas. Certa vez, Jesus foi chamado para opinar em um julgamento. Uma mulher havia sido flagrada em adultério, e a lei dizia que ela deveria morrer apedrejada. Os homens que levaram esse caso a Jesus armaram uma cilada. Se Jesus concordasse com a execução da mulher, poderia ser acusado de rebeldia contra Roma, a quem pertencia o direito de tirar a vida de qualquer pessoa. Se ele discordasse da execução, ele poderia ser acusado de herege, pois teria rejeitado a lei de Moisés, que manda apedrejar uma adúltera. Aqueles homens estavam se utilizando da lei e brincando com a vida de uma pessoa apenas para provar uma tese. Mas não havia amor no coração deles. Diz assim a palavra de Deus: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes, mestre? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher aonde estava.
Erguendo-se Jesus e não vendo mais ninguém, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: eu tampouco não te condeno. Vai e não peques mais. Você não precisa temer as palavras de Jesus. Ele não veio para acusar ninguém. Você não precisa fugir ou virar as costas quando a palavra de Deus for pregada, porque a legítima palavra de Deus não pretende condenar ninguém. Ao contrário, a missão de Cristo é buscar e salvar o que se havia perdido. Vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado. Jesus entra em cena como um advogado de defesa. Ele foi incumbido da missão de sustentar a nossa defesa perante as acusações que pesam contra mim e contra você. Acusações verdadeiras de que ofendemos a honra de Deus. Deixamos de reconhecer quem Ele é, afirmamos mentiras sobre Ele. Somos culpados, mas nem tudo está perdido. Nós temos um advogado para nos defender. Todas as vezes que andamos nos nossos próprios caminhos, todas as vezes que fazemos as coisas sem perguntar a Ele, todas as vezes que nos achamos donos de nossas vidas, todas as vezes que fazemos isso, as acusações se tornam verdadeiras, porque nós ofendemos a honra de Deus. Nós não demos a Ele a glória devida. Não damos a Ele a honra devida. Não colocamos a Jesus no lugar que Ele merece estar, no trono de nossas vidas, porque Ele deve reinar em nossas vidas. O terceiro elemento para que um advogado entre em cena é que advogados entram em cena quando são contratados. Alguém precisa requerer os seus serviços. Um advogado sem procuração, ele não pode ingressar em juízo. É preciso que alguém dê uma procuração para o advogado, assine embaixo, para que o advogado possa estar ao lado dessa pessoa, defendendo essa pessoa em juízo. Esse é um ponto surpreendente sobre Jesus. O seu ministério como nosso advogado foi algo concebido por Deus. Jesus é o advogado constituído por aquele que foi ofendido, que é o próprio Deus. Não para defesa própria, não para acusação, mas para defender os réus, que somos eu e você. Ele empenhou-se até a morte. Estamos falando da maior expressão de amor que um dia já existiu. Um acordo entre o Pai e o Filho para livrar a humanidade de uma justa condenação. Diz assim 1 João 4,14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e este intercede por nós. Romanos 8, 33 e 34. Eu sei que muitos dizem que uma mãe de Jesus é intercessora, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que morreu por nós e aquele que ressuscitou, que está à direita de Deus, ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor, ele é o Senhor das nossas vidas, ele é o nosso Salvador. Ele nos livra da morte, Ele nos livra do pecado, Ele nos sustenta, Ele nos guia, e é pela mão dEle que nós vamos chegar a Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E continua João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Muitos advogados
não pegam causas perdidas. Muitas vezes você leva uma causa a um advogado e você às vezes quer até pagar, mas ele meneia a cabeça e diz: isso é uma causa perdida. Eu vou perder o meu tempo e o seu dinheiro e isso não vai dar em nada. E nós advogados sabemos disso. Há causas que são mesmo perdidas. Não há como ganhar. Às vezes porque não há prova suficiente para você provar o seu direito. Às vezes porque você pensa que tem direito, mas não tem. Há causas que são mais difíceis do que outras. Alguns advogados, quando percebem que se trata de um caso muito difícil, muitas vezes preferem não aceitar. Outros, ao contrário, se sentem desafiados, enfrentam a situação com coragem. Mas Jesus recebeu mais do que uma causa difícil. Ele recebeu uma causa impossível. A nossa defesa, a minha e a sua defesa. Porque nós somos réus de morte. Nós pecamos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem defesa contra nós. Todos nós pecamos. E o salário do pecado é a morte. Nós deveríamos morrer. A nossa causa é indefensável. A Bíblia diz que somos indesculpáveis. Não há argumento capaz de nos inocentar diante de Deus. A verdade é que somos realmente culpados. Não há palavra capaz de sensibilizar o juiz ou mesmo de amenizar a pena a qual estaríamos sujeitos. Não há nada de bom a dizer a nosso favor. Ainda assim, Jesus assumiu o nosso caso. Ainda assim, Jesus pagou com a morte, e morte de cruz, como nosso advogado, para que hoje nós tenhamos vida e vida em abundância. É nesse ponto que se revela a grandeza do amor de Deus e a superioridade de Cristo como o maior advogado de toda a história humana. Tendo nas mãos uma causa perdida, Jesus, em concordância com Deus Pai, decidiu assumir para si mesmo a pena que deveria ser cumprida pelos réus, eu e você. Diz assim em Romanos 5: quando estávamos totalmente desamparados, sem nenhuma possibilidade de escapar, veio Cristo, justamente na hora certa, e morreu por nós, os pecadores, que não tínhamos nenhum interesse nele. Jesus é um advogado incomparavelmente superior ao melhor de todos os advogados que um dia puderam existir. Aleluia. Por quê? Porque diante da causa perdida, ele cumpriu a pena no lugar dos réus que ele defendia. Era esse o único caminho para nos salvar, e ele não hesitou. Nenhum advogado jamais cumpriu pena no lugar do seu cliente. Até porque a própria lei não permite. A lei diz que a pena não passará da pessoa do delinquente. Mas Jesus está acima de qualquer lei. Enquanto a lei do homem estabelece que a pena não passa da pessoa do delinquente e impede que o advogado cumpra a pena no lugar do cliente, Jesus vem, revoga a lei, cumpre a pena no nosso lugar, porque o salário do pecado é a morte. Somos todos pecadores e a nossa pena seria a morte. Mas ele morreu em nosso lugar, para que nós tenhamos vida. Não existe um advogado que possa fazer isso por mim e por você. Só ele. Porque Jesus é maior do que a lei. Amém. Eu e você precisamos de um advogado como esse. Eu e você não precisamos de alguém que apenas fale bem de nós ou elogie nossos pontos fortes diante de um juiz. Não adianta nada um advogado que apenas tente influenciar a decisão do júri. Não é suficiente. Eu e você precisamos de um advogado que nos ame ao ponto de assumir nossas penas ele mesmo. Precisamos de um advogado perfeito, e o nome dele
é Jesus, o Cristo. Quem disse que a sua causa é perdida? Ele é o advogado das causas perdidas. Você tem uma causa perdida? Eu já tive algumas. Ele não tem qualquer preconceito contra os nossos pecados, porque ele não irá defendê-los com argumentos jurídicos. Simplesmente, ele se ofereceu para cumprir a pena no meu e no seu lugar. Então, nenhuma condenação restará para aqueles que têm Jesus como seu advogado. Mas como é que isso acontece? Pode ser que você se sinta como alguém que está sentado no banco dos réus, com algemas, preso a algum problema do qual você não consegue se livrar ou se libertar, com algemas presas nos seus pulsos, algemas de rancor, algemas da ira, algemas da desconfiança, algemas do medo, algemas da angústia, algemas da obsessão, algemas do ciúme, algemas da tristeza profunda, algemas da falta de sentido para a vida. Você até já se acostumou com essas algemas, mas Jesus está atuando ao seu lado para libertar você. Você tem um advogado que está trabalhando em seu favor. Esse processo vai acabar e você vai ter vitória. A sentença vai ser positiva a seu favor. A sentença vai te dar ganho de causa. Eu e você não precisamos ser chamados para pagar pelo crime cometido. Precisamos do advogado Jesus, porque ele é capaz de nos livrar tanto das algemas quanto da condenação que pesa sobre nós. Mas como isso é possível? É preciso entregar sua causa para ele, confiar nele, esperar nele. Você o constituiu como seu advogado? Você entregou uma procuração para ele? Talvez isso possa ser difícil de compreender para pessoas de outra profissão, mas isso para mim é como uma água diária. Eu compreendo perfeitamente que eu entreguei a minha causa na mão dele, assim como as pessoas confiam em mim e entregam a causa nas minhas mãos, porque elas sabem que eu vou defender com afinco. Mas Jesus faz muito mais do que isso. Jesus não só defende a sua causa com afinco, ele é o advogado das causas impossíveis. Eu só posso atuar no âmbito da lei. Eu estou restrita à lei e à jurisprudência. Não há nada restrito, ele não está restrito a nada. Não há nada impossível para ele. Você entregou uma procuração para ele, você o constituiu como seu advogado. O processo está correndo. Deixe nas mãos dele. Não está nas mãos do juiz, não está nas mãos do júri. Ele está nas mãos dele. Não há mais ninguém que possa te acusar. Confie nele. Ele é seu advogado pessoal. Ele quebra as algemas. Ele acaba com a condenação que está sobre mim e sobre você. Ele anula lá na cruz. Ele cravou a dívida que eu e você tínhamos. Tudo isso está anulado. É preciso crer que ele é capaz de defendê-lo e confessar isso com a sua boca. O processo tem várias fases. Um processo não se ganha num dia. Você dá entrada, ele é distribuído. Depois ele tem fases. Cada fase leva um tempo. E nós queremos que o nosso advogado resolva tudo em 24 horas, em um mês. Há processos que duram 10, 20 anos. O processo não se resolve só com uma petição. Ele não é ganho só com um dia. Entregue a ele a munição necessária. Ore, clame. No processo existe o contraditório. É lá e cá, defesa e acusação. É uma batalha.
O processo jurídico é uma batalha. Você está numa batalha espiritual. Clame, chame por Ele, mande munição para Ele. Ele intercede por você junto ao Pai. Manda munição para Ele. Não se canse de clamar. A sua causa, ela está andando, está sendo julgada. No teu processo não está engavetado. O juiz humano ou advogado humano, ele pode engavetar, mas ele não engaveta, ele não esquece de você. Ele é o advogado das causas perdidas, das suas e das minhas causas perdidas. Confie nele, clame a ele. O nosso advogado batalha em nosso favor. Jesus é aquele que é chamado para estar ao nosso lado. Ele é o nosso Paracletos. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Chame o seu Paracletos. Ele está ao seu lado. Ele nunca vai sair de perto de você, porque aquilo que ele promete, ele cumpre. Ele é o seu advogado. Quando você chega num lugar, o seu advogado chega junto com você. E quando você está diante de alguém que está te acusando, tem alguém que sabe tudo, que entende tudo, que é douto em tudo e que vai contra aquela acusação. Não há nada que possa te vencer, porque você tem um advogado fiel. E Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Hoje é dia de libertação. Lembre-se desse advogado. Vamos orar agora e pedir a esse advogado que nos encha de fé, de alegria, e que não nos deixe desistir de mandar munição para Ele. Ore, clame, creia. A fé é a certeza das coisas que se não vêm, se você enxergasse, não seria fé. Espere nele, confie nele. Jesus